Fala pessoal, tudo bem? Excelente dia a todos, bem-vindos ao 12 em Campo. O técnico Cuca ontem perdeu a paciência no primeiro dia, viu vários problemas, vários erros, depois de uma derrota de virada para o Goiás por 3-1. Os jogadores, um acabou meio que falando ali o que está faltando, mas eles devem se incluir nisso. Corinthians, na segunda rodada, é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro e tem a segunda pior defesa entre os 20 clubes da Série A. Vou contar tudo isso para vocês, falar sobre a mudança que o Cuca quer fazer nessa equipe e a posição de cada jogador em relação a isso. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja bem-vindo. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e bora falar de Corinthians. E o 12 em Campo News desta segunda-feira, chegando, trazendo as informações do Timão para você, depois desta derrota por 3-1 de virada para o Goiás em mais um jogo horroroso do Corinthians. Saiu na frente quando era pior que o Goiás, tomou o gol quando era um pouquinho melhor que o Goiás. Pouquinho só. E depois se perdeu de vez. Sofreu 3 gols para uma equipe que chegou na sexta-feira, às 11h50 da noite, em Goiânia, vindo do Peru. Eles tiveram o sábado só para soltar a musculatura e meteram 3 no Corinthians. Correram mais que o Corinthians. A vitória justíssima do Goiás, como foi justíssima a vitória do Remo, como foi justíssima a vitória do Argentino Júnior. Nesses últimos 4 jogos aí, a gente está lembrando apenas de nos últimos 5 jogos, 2 vitórias. Liverpool e Cruzeiro. Derrotas para o Remo, derrotas para o Argentino Júnior, derrota para a equipe do Goiás. E isso deixa muito claro e expõe muita coisa. O Corinthians tem, repito, a segunda pior defesa da Série A, entre os 20 clubes. Sofreu 4 gols em 2 jogos. Só perde para o Curitiba e para o América Mineiro, que tomaram 6. Então, já começa extremamente preocupante a temporada, né, do Campeonato Brasileiro aí. O torcedor está muito, muito, muito preocupado e tem que ficar mesmo, porque o que a gente está vendo é um time completamente perdido em campo. Ontem, o Cuca fez a sua primeira partida no comando da equipe. Fez ali algumas observações, evidentemente que viu os erros. E antes de falar do que o Cuca vai mudar nesse time, vamos falar sobre aquilo que os jogadores falaram desse time, né? O Fábio Santos, por exemplo, o time perdeu a confiança. O Juliano falou que o time perdeu a identidade. Então vamos lá. Primeiro para o Juliano. Quando se perde a identidade, você tem que buscá-la o mais rápido possível. Como na vida pessoal. Você perdeu a identidade, você vai lá e tira a segunda via e a vida segue. Você não pode andar sem um documento de identificação. No caso, o clube perdeu a identidade, o time perdeu a identidade. Mas qual identidade, Juliano? Porque esse time, este ano, essa temporada, não teve identidade nenhuma. Nenhuma. Eu só estou falando de 2023. Não teve nenhum tipo de identidade. O que nós vimos é sempre um time desorganizado, um time sem padrão de jogo, um time sem esquema, e o Fábio Santos fala que o time perdeu a confiança. E aí a pergunta para o Fábio Santos é: que confiança? Esse time foi confiante em 2023 em qual momento? E aí eles têm que se incluir nisso, tanto o Juliano na falta de identidade, como o Fábio Santos na falta de confiança.
Essa falta de confiança me chama muito a atenção, porque até quinta-feira passada era um time fechado com o Lázaro, era um time aonde o clima era muito bom, aonde estava tudo bem. Precisava melhorar um pouquinho, segundo os jogadores. E aí sai o Fernando Lázaro, entra o Cuca, aí o time não tem identidade e o time perdeu a confiança. Eu acho que são palavras, são comentários, são declarações à imprensa muito mais protocolares do que propriamente o sentimento. Jogadores experientes como o Fábio, como o Juliano, né, eles sabem aonde buscar a melhora, eles sabem o que fazer para recuperar a confiança, eles sabem o que fazer para recuperar a identidade. Então, para mim, repito, são entrevistas muito mais protocolares para mostrar ali uma tristeza, uma indignação, do que propriamente outra coisa. Agora, quem viu de outra forma foi o Cuca. O Cuca saiu na bronca, o Cuca assumiu a responsabilidade que coube a ele nesse primeiro jogo, mas vai fazer mudanças. Ele viu muitos erros na zaga e é assombroso como erra a zaga do Corinthians. O Gil, assombroso. O Balbuena, pior ainda. O Bruno Mendes, um perdido. O Fábio Santos não acompanha ninguém. E ontem não tínhamos lateral. Não dá nem para colocar a culpa no Duqueiroz. Não dá, né? Porque seria injusto, não é nem a dele. E nem no Bruno Mendes. No Bruno Mendes como lateral, né? Mas como zagueiro também, a gente percebe pelos gols que o Corinthians tomou. A falta de marcação, a falta de bom posicionamento. Então tá tudo errado e o Cuca observou isso e disse que vai mudar, terá mudanças em no máximo 10 a 15 dias. E é um tempo que eu acho que é razoável. O Corinthians tem quarta-feira o Remo, uma decisão que precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para levar aos pênaltis, ou então estará eliminado. E no sábado já tem o Palmeiras no Allianz Parque, né? Palmeiras que nos últimos 100 jogos, repito, 100 jogos, perdeu 9. Perdeu 9 dos últimos 100 jogos que disputou. É o adversário do próximo sábado. Então, a mudança de comportamento, a mudança de atitude, a mudança de identidade, ela já tem que ser mostrada em campo quarta-feira contra o Remo. O mínimo que o torcedor do Corinthians espera é uma classificação, o mínimo. E o Cuca falou, se jogar como jogou contra o Goiás, não ganha o jogo e imagina fazer 3 gols. É algo fora da realidade do Corinthians nesse momento. O Cuca vai mudar peças, ele vai mexer no time, mas, sobretudo, ele vai mudar o comportamento dessa equipe. Porque não podem ter desaprendido a jogar futebol. Não podem. E vou lembrar mais uma vez, se o clima era tão bom, todo mundo estava fechado com o Lázaro, clima bom, um joga pelo outro. Clima bom, eu jogo pelo treinador, eu jogo pelo meu companheiro. E o Corinthians é um time que tem espaços dentro de campo que são quilométricos. Basta ver o primeiro gol do Goiás. Primeiro gol do Goiás, ninguém marca ninguém. É um espaço entre as linhas fora do comum. O segundo gol, bola de cruzamento na área de novo. O Corinthians, nos últimos 5 jogos, tomou 4 gols de cabeça. Com jogadores que têm uma estatura muito boa. O Gil não ganha uma. O Balbuena entregando toda hora. E sem falar no ataque, no meio, não tem criação, não tem finalização, à exceção do Roger Guedes. Esse sim tenta, às vezes até fominha demais, mas tenta resolver. E o dele, pelo menos, está fazendo. A função do atacante é fazer gols. E o Roger Guedes tem feito. Existe uma grande preocupação já no sentido de Roger Guedes e Yuri Alberto. Por que deixaram de se entender? Por que deixaram de tocar a bola um para o outro? As consequências a gente tem visto aí em campo. Então, meus amigos, então, minha gente, o Cuca tem hoje e amanhã para dar uma sacudida nesse elenco, nesse time, para tentar minimamente fazer 2 no Remo e buscar a sorte aí na cobrança dos pênaltis. Pode acontecer? Claro que pode, futebol a gente já viu de tudo. Mas com esse futebol apresentado pelo Timão, é pouco provável que isso aconteça.
A gente volta mais tarde, trazendo mais informações, mais notícias aqui do treino, da reapresentação e como será ou quais serão essas mudanças no time para o jogo de quarta-feira contra o Remo. Muito obrigado pela sua companhia, deixe seu like. Mais uma vez, se você for novo, se inscreva aqui no canal. Obrigado, tamo junto, excelente dia a todos. Tchau, tchau.